Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma atividade do nosso ciclo de conferências Estudos Avançados em Ciências e Humanidades. Meu nome é Aline Corte, eu sou servidora aqui do ILEA, técnica em assuntos educacionais. Estou representando o nosso diretor, o professor José Vicente Tavares dos Santos, que está numa viagem. E eu vou começar apresentando aqui, né, os nossos palestrantes de hoje. A atividade de hoje, então, é Muros Invisíveis, Trajetórias de Alunos Refugiados, tá? Bom, a gente não chegou a comentar a ordem, mas eu acho que a gente começa pela professora Denise, né? Eu vou só ler aqui. A professora Denise Fagundes Jardim, antropóloga, doutora em antropologia pela UFRJ, é professora titular do Departamento de Antropologia e integra o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da URGS. É bolsista Produtividade PQ2 da CNPq, realizou estudos pós-doutorais na Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, e no Centro de Estudos Sociais em Coimbra. Dedica-se à pesquisa, extensão e orientação de trabalhos acadêmicos sobre políticas da identidade, fronteiras, a diáspora palestina e a governamentabilidade das imigrações contemporâneas. Tem como linhas de pesquisa direitos humanos, cidadania e política, etnicidade e identidade. Organizou as coletâneas Cartografias da Imigração, Interculturalidade e Políticas Públicas, Os Árabes e Suas Américas, Políticas da Diversidade, Invisibilidades, Pluralidade e Cidadania em uma Perspectiva Antropológica, e Promessas e Incertezas da Ciência, Perspectivas Antropológicas sobre Saúde, Cuidado e Controle. Em 2017, publica o livro Imigrantes ou Refugiados? Tecnologias de Controle e as Fronteiras pela Paco Editora, resultado do projeto CAPES. É membro eleita para o Conselho Científico da Associação Brasileira de Antropologia e integra o Comitê de Imigrações e Deslocamentos da ABA. Atualmente é coordenadora da CAF, né, que é a Coordenadoria de Acompanhamento de Programa das Ações Afirmativas aqui da URGS. Eu acho que eu vou apresentando depois, conforme cada um fala. Professora, pode começar. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada pela apresentação. Confesso que eu fiquei um pouco cansada quando tu leu o currículo. Só lembrando do trabalho que a gente estar envolvido na universidade em várias frentes, né? Mas eu quero agradecer o convite, agradecer, então, a possibilidade de estar junto com os demais palestrantes aqui nessa mesa para aprender um pouco mais sobre a trajetória dos refugiados e imigrantes de uma maneira mais vocalizada pelos próprios, né? Então, acho uma coisa muito especial isso. Eu quero começar primeiro explicando que eu fui convidada pelo professor Zé Vicente e, apesar da minha especialidade em trabalhar com refugiados e imigrantes, ele me convidou como coordenadora da CAF. E eu tenho que explicar por que eu estou como coordenadora da CAF falando sobre migrações e refugiados e não simplesmente como uma pesquisadora apresentando sua pesquisa. Então, a minha possibilidade agora é aproveitar esse momento e, primeiro, falar um pouco das atribuições da coordenadoria dentro de um plano de desenvolvimento institucional que foi votado, foi acordado pela comunidade e que tem validade até 2026, em que muitas coisas relativas ao que queremos da universidade estão postas nesse plano até 2026. Ou seja, tanto uma ideia de que a universidade cada vez mais tem que se internacionalizar, isso significa várias coisas, não só buscar verbas no exterior ou ter interações com universidades de excelência, mas também que o ambiente universitário seja diversificado. Ou seja, que tenha uma presença muito grande de pessoas que trazem mundo para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também é uma coordenadoria que está implicada em algo do plano de desenvolvimento institucional que diz respeito à inclusão social, mas uma inclusão social que também significa contemplar trajetórias diferentes de acadêmicos que têm trajetórias muito diversas daquela que a gente estava acostumado na universidade antes da reserva de vagas e, portanto, não é uma inclusão social de pessoas, digamos, destituídas de escolarização, mas pessoas que entram do ensino médio público e que vêm com suas experiências de classe social diversas, de
afrodescendência ou não, também trazer a sua contribuição para a universidade para a elaboração de conhecimento. Então, esses horizontes fazem com que a gente trabalhe em várias frentes sobre inclusão social, na valorização da diversidade. E isso não é um plano, digamos, de governo, é um plano só em termos de mandato, em termos de mandato de reitoria, e sim do plano de desenvolvimento institucional da URGS até 2026. Então, não é um castelo que cai as cartas de acordo com a mudança de governo, né? Tem a ver com o que a comunidade universitária entende que seja o valor do que fazemos na universidade. Então, nas atribuições dessa coordenadoria criada em 2012, aí sim eu estou envolvida diretamente com as ações que são produzidas na graduação, né? Então, a Coordenadoria de Ações Afirmativas está envolvida diretamente com o que acontece na graduação e não está envolvida diretamente com aquilo que acontece no pós-graduação. É bom que se diga isso, porque às vezes as pessoas falam de ações afirmativas. As ações afirmativas estão incluindo muita gente com perfis diferentes, inclusive na pós-graduação, mas não é das atribuições da CAF pensar a pós-graduação. Isso é a Pró-Reitoria de Pós-Graduação que tem feito a partir também da interação com os coordenadores de pós-graduação. Dito isso, também é importante falar como eu chego numa coisa muito específica que começou a ser implementada em 2017, 2018, e que é o motivo do meu PowerPoint aqui. Ou seja, a partir de 2014, o Grupo de Assessoria a Imigrantes e Refugiados, que é um projeto de extensão na Faculdade de Direito, eles propuseram ao então reitor Carlos Alexandre que se fizesse um ingresso especial para refugiados. E, bom, eu participei como coordenadora dessa comissão de estudos, juntando os vários setores internamente da universidade, fazendo uma escuta sobre como faríamos esse ingresso especial. E produzimos uma decisão que foi votada pelo Conselho da Universidade e que começou a ser operacionalizada em 2018, ou seja, tem um período que eu saio para pós-doc, para o Centro de Estudos Sociais em 2015, 2016, em que o documento está sendo apreciado nos conselhos, está tendo vistas por parte de conselheiros, por isso esse atraso entre o final da nossa proposta da minuta e a votação tramitou durante um ano inteiro, né, sendo avaliada pelos conselheiros da universidade. Para quem não entende um pouco da universidade, o CONSUM seria, digamos, o Senado, a Câmara dos Deputados dentro da universidade, com pessoas que estão ali porque são diretores de instituto, membros, inclusive, da sociedade civil, também representações de várias unidades e também de estudantes também. Bom, a partir daí, então, quando eu volto do meu pós-doc e pergunto como está o andamento, acabo me envolvendo também na formulação do primeiro edital. E ao passo que isso acontece, eu me torno também, em 2016, coordenadora das ações afirmativas, e logo havia uma coerência de que também eu cuidasse dessa interação necessária entre os vários setores para que saísse um edital. O edital é feito pela Pró-Reitoria de Graduação com relação ao ingresso de refugiados. A decisão 366 da URGS, ela fala basicamente, de uma maneira bastante detalhada, sobre como se dá o ingresso de refugiados na graduação. E no seu último parágrafo fala também que o ingresso se fará, segundo o Conselho Universitário, também no pós-graduação. Mas sobre o pós-graduação, os pós-graduações têm muito maior autonomia para dizer de que maneira é feita esse ingresso, de que maneira vai ser realizado, do que o ingresso na graduação. Disseram que eu tenho que passar isso aqui, né? Aponto para onde? Não, para aqui, para o computador. Tá. Então, o ingresso de refugiados acontece de 2018 a 2019. Mas, para a gente pensar o que é o desafio de uma antropóloga, pensando esses documentos todos que vão dar o ambiente para ingresso de refugiados, eu achei muito pertinente o título Muros Invisíveis, né? Porque remetia a alguma coisa que eu vinha estudando
que é, de fato, todo o regramento jurídico, todo o regramento administrativo que tem que ser revisto para que ele próprio não seja um obstáculo nessa inclusão. Então, isso que é uma prática também do nosso setor das ações afirmativas, de verificar como, de fato, as coisas acontecem quando a lógica que faz toda a preparação da inclusão, ela está cheia de armadilhas de exclusão. Então, o edital tinha que ter uma afinidade com a decisão já foi feita através de uma escuta com os vários setores, mas lembrava que a gente tem sempre que manter a vigilância com aquilo que uma autora muito importante para mim, que é a Saskia Sassen, falava nesse livro Imigração, Imigrantes e Cidadãos, falando sobre as imigrações na Europa. O livro é de 96, e ela foi desafiada pelo Eric Hobsbawm a fazer uma periodização das migrações. E ela, ao periodizar, ela vai dizer, depois da Segunda Guerra Mundial, quando a gente observa o que acontece com as migrações no mundo, e é o último capítulo dela, a gente tem que lembrar que é uma tendência atual de fortalecimento de tecnologias de poder de controle da circulação de pessoas. Ou seja, cada vez mais são os estados, não os impérios, e cada vez mais há um poder seletivo que está dentro dessa lógica jurídica administrativa. E é essa lógica de admitir que algumas pessoas têm condições jurídicas e outras não, que acaba governando e dando direção a fluxos migratórios. Então, a gente tem que lembrar sempre, e isso a gente aprende escutando o pessoal que veio do Haiti, que na medida em que a Guiana Francesa deixa de dar permissões para as pessoas acessarem, os haitianos acessarem, a União Europeia, a partir da viagem da Guiana Francesa para a Europa, é que também se intensifica um fluxo em que eles têm que ter mais custos de viagem, sair do Panamá, ir para o Peru e fazer por terra um grande espaço terrestre com muita coiotagem no meio do caminho para poder alcançar o Brasil, Manaus e chegar no norte, de novo, né? Ou Suriname, outro destino. E tentar chegar ou no hemisfério norte, nos Estados Unidos, que é uma rota da diáspora haitiana muito potente, mas também na Europa. Então, a gente está no meio do caminho também, observando que esses fluxos migratórios também estão sendo redirecionados por alguns impedimentos de fronteira criados por documentos jurídicos e administrativos. Logo, quando a gente vem fazer o nosso edital, tem que lembrar da Saskia Sassen, porque, afinal de contas, a gente também está lidando com um regramento da universidade que pode ser um muro invisível dentro dessa ideia de inclusão social. Então, nesse caso, as pessoas com as quais foi elaborado o edital também foram pessoas que com bastante sensibilidade para essas questões de como funciona a universidade e quais, digamos, as regras pétreas da universidade. E depois da decisão número 366 do Conselho, se vocês quiserem esse PowerPoint com todos esses links, ele está disponível para vocês. Eu peço que o Eleia alcance para quem demandar, né, porque tem todos os links da decisão do Conselho e também como a gente acabou juntando uma série de órgãos da universidade, a Pró-Reitoria de Graduação, a própria CAF, no caso, a nossa equipe, a Relinter das Relações Internacionais, que já vinha com uma grande experiência de receber alunos estrangeiros, o Programa de Português para Estrangeiros, que é um projeto de extensão do Instituto de Letras e que é o que elabora as provas CELP-BRAS, que são a proficiência de português, assim como existe o DEL, assim como existe o TOEFL, assim como existe o Cambridge, também existe uma proficiência em língua portuguesa, né, que é o CELP-BRAS. E a Faculdade de Letras aqui, esse projeto de extensão elabora a prova CELP-BRAS para o Brasil inteiro, inclusive para nós, mas para o Brasil inteiro, é aberta. A Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que fica na Faculdade de Direito, que é uma cátedra, então, motivada pela Alto Comissariado das Nações Unidas, recentemente posicionadas na Faculdade de Direito aqui da URGS, e a Escola de Desenvolvimento da URGS, que faz os cursos de capacitação oferecidos para os seus servidores para potencializar expertises que a gente acha necessária para os servidores, professores da universidade e técnicos.
Então, nós elaboramos em 2016 um edital, aliás, em 2017, um edital que se posicionou em 2018, né? Então, estão ali o edital e os resultados da seleção. Posicionamos que esses parceiros fariam o acolhimento inicial, empregariam a sua expertise para poder abordar a temática, enquanto os nossos setores ainda estão monitorando muito mais o que se passa na interação entre os setores para alcançar uma, digamos, uma periodicidade e aprender com as fragilidades da própria instituição em dar cobertura à entrada dos refugiados. Toda decisão ela é feita com base numa ideia de adesão das comissões de graduação, ou seja, as comissões de graduação oferecem vagas para esse concurso, essa seleção. Isso é interessante, porque no primeiro ano que a URGS propagandeou que faria a seleção para refugiados, a gente recebeu 1 ou 2 e-mails absolutamente xenófobos, dizendo que a universidade não tinha que dar vagas para estrangeiros, o qual os setores ficaram muito preocupados, porque há que se esclarecer que essas vagas são vagas ditas como ociosas, ou seja, não é a criação de uma vaga para um estrangeiro, e sim vagas que foram abandonadas por nacionais e que entram, digamos, numa conta negativa da universidade, né, e que a gente estava retirando dessa conta negativa para botar na conta positiva, e sim de ofertar e, portanto, provar que a gente não está perdendo gente, sim tentando repor pessoas nessas vagas ociosas. Então, não houve a criação de vagas especiais para isso, e sim um resgate de uma conta negativa, né? Então, fazendo um cálculo de economia, a gente estava tentando fazer o saldo ficar positivo, né? E várias comissões de graduação aderem voluntariamente. Então, no primeiro ano, nós tivemos uma adesão muito interessante. É interessante abrir os editais para ver que, por exemplo, a física estava imaginando que viria o Albert Einstein, porque ofereceu um monte de vaga, né? Não teve nenhum candidato, para a frustração da faculdade de física. É uma faculdade que está se posicionando em termos de inclusão social de uma maneira muito potente atualmente, ou seja, ela está nos portas abertas, ela está reformulando o currículo, ela está pensando no aproveitamento das vagas e também está receptiva à inclusão de pessoas. E assim, nós tivemos um número muito grande de ofertas de vagas nos editais e um preenchimento muito pequeno, ou seja, foram ofertadas 32 vagas na primeira vez para 19 cursos de graduação, nós tivemos 30 inscritos, 17 candidatos passaram pelas provas específicas, houve um alinhamento dessas provas com a ideia que nós temos, por exemplo, de reingresso de diplomado, ou seja, as comissões de graduação tinham liberdade de fazer uma tabela sobre que tipos de provas elas achavam pertinente, né? Provas práticas ou não, provas escritas, em que idioma ela poderia dar, né? E foram 6 aprovados em 6 cursos de graduação, ou seja, aí a gente começou a ver quais eram os gargalos. A primeira questão é que o nosso edital, ele também era uma peça didático-pedagógica. Ela tentava mostrar, um edital enorme, porque nós tentamos caçar todas as possibilidades que uma pessoa estrangeira poderia ter de validar o seu ensino médio no Brasil. Então, nós fizemos uma lista enorme, né, deu bastante trabalho, que é quase como se a pessoa aprendesse lendo o edital quais são os caminhos para a validação do seu ensino médio no Brasil. Ainda mais para pessoas refugiadas, né? Então, uma das questões... Aí volta a SASC e a SACEN, ou seja, há uma lógica jurídica administrativa vigente, uma cláusula pétrea da universidade, que não entra ninguém numa universidade que não tenha concluído o ensino médio e reconhecido no Brasil. Essa cláusula não é só da URGS, é uma cláusula de Ministério da Educação, né? Então, não basta ter ensino médio, tem que mostrar o papel e o papel ter nascido no território brasileiro. Então, a gente ensinava no edital como fazer isso. Ainda o GAIRE e o próprio a Cátedra Sérgio Vieira de Mello estão tentando ter uma conversa muito mais intensa, né, que aí compete com as secretarias de educação do Estado e não da universidade, para que isso tenha maior efetividade. Então, e a outra questão é a cátedra também ensinando aos próprios técnicos da Prograde de como ler os documentos,
de quem é refugiado, porque vem uma carteirinha que diz que, segundo a lei número tal, não sei o que, a pessoa apresenta, ela é estrangeira. Então, não basta ser um estrangeiro. Também tivemos que aprender as habilidades de ler qual é o número da lei que o sujeito foi regularizado, para ver se ele era promovido do visto de refúgio para uma outra coisa, e, portanto, ele estava dentro, né, embora não tivesse uma carteirinha ou um protocolo de refugiado. Então, essas coisas têm sido os aprendizados internos dessa equipe que tem interagido intensamente. O resultado do edital de 2018 é que nós tivemos a aprovação de uma pessoa, então, na agronomia, uma na biomedicina, uma na comunicação social, uma no curso de história diurno, noturno e serviço social. Essas pessoas, então, entram para a universidade com um vínculo com o projeto de extensão, como vários alunos do Programa de Português para o Estrangeiro têm esse vínculo que não é o vínculo da matrícula, né, e sim uma carteirinha azul, que nem como todos os estudantes, com acesso a RU, etc. Mas, como eles não estão vinculados à matrícula, eles também não têm acesso a outros insumos que são da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. Portanto, mais um aviso aos xenófobos, né? Ninguém está roubando coisa de ninguém. Ou seja, de fato, nós temos um problema atual, que é o problema de que, ao passar um período no curso de extensão, a pessoa não tem alguns direitos que um vinculado na graduação tem e que o refugiado só terá depois que passar no CELP-BRAS e fizer a matrícula. Então, esse reajuste que nos engessa está na decisão 366. Né? E, portanto, a gente tem que, de alguma maneira, repensá-lo. Né? Isso tem sido o nosso tema de casa. Então, da homologação às provas específicas do edital 2019, também, na segunda chamada, nós tivemos uma oferta, de novo, das graduações, de 52 vagas, ou seja, nós passamos, então, 25 cursos de graduação motivados e oferecendo vagas. 52 pessoas foram inscritas. Essas coisas acontecem no final do ano, para a seleção ocorrer em janeiro. 43 candidatos homologados na sua candidatura para as provas e 20 pessoas aprovadas nos vários cursos. Então, ali vocês têm o link de onde encontrar. Tudo isso está na página da Prograde, né, os resultados. Não há um predomínio de um único segmento de pessoas refugiadas. Eu não tive tempo de colocar aí o cômputo geral, mas há uma variedade muito grande de procedências, né, que talvez as pessoas... havia uma expectativa muito grande. Agora vão chegar aí muitos senegaleses. Poucos chegaram. Ou seja, o que a gente vê na rua e o que a gente vê ingressando na própria universidade não corresponde à impressão que nós temos de qual é o segmento maior de refugiados, que basicamente a gente enxerga mais quando estão no mercado informal e não no mercado formal. Mas nesse ano, por exemplo, nós tivemos pessoas que vieram da Síria, da Venezuela, do Haiti, da Angola, da Costa do Marfim e de Cabo Verde, e que englobam aí tanto o visto de refúgio como aquele que era o visto humanitário. Tá? Então, essas duas coisas estão envolvidas, porque a nossa decisão fala numa situação de refúgio com uma documentação pertinente a ela, e não só a ideia de refugiado, porque durante muito tempo, de 2013 para cá, pessoas que tiveram a negação do visto de refugiado foram abarcadas como visto humanitário, e isso dentro de um espírito de proteção internacional para pessoas em vulnerabilidade, e o que foi, digamos, a afinação da URGS nesse sentido. Bom, há pontos sensíveis, sim, eu tentei colocar ali uma listada. Isso aqui, esse PowerPoint também é uma espécie de tema de casa, né? Então, por isso tem letrinhas tão pequenas, mas primeiro, os pontos sensíveis, eu vou elencar alguns ali. Primeiro, é que os próprios candidatos alcancem o reconhecimento da escolarização do ensino médio completo no Brasil. A gente sabe, por exemplo, que o ingresso na universidade ele é absolutamente possível para pessoas estrangeiras no concurso vestibular. Ponto. Qualquer pessoa vem com ensino médio reconhecido no Brasil pode se inscrever no vestibular, mas não pode se inscrever nas ações afirmativas se o seu ensino médio não foi concluído inteiramente no Brasil.
Então, pode ser um estrangeiro que, ao longo dos seus 3 anos, ou por um processo seja ou EJA, tenha feito e tem um outro diploma de ensino médio no Brasil. Então, esse estrangeiro pode concorrer, sim, às vagas das ações afirmativas, porque tem um ensino médio no Brasil. Então, a equiparação entre estrangeiros e nacionais tem a ver com a mesma natureza da documentação, né? E há um posicionamento do candidato aprovado em horários compatíveis com as suas atividades. É um outro ponto sensível, ou seja, no momento em que ele entra para o programa de português para estrangeiro, nós não podemos achar que a pessoa virou um estudante que vai abandonar toda a sua vida para ter aulas de português. Então, o PPE não só nivela as pessoas na sua habilidade com português, mas também tem que posicionar essa pessoa num horário que seja compatível ao seu horário de trabalho. Então, essa grade, ao início eram de 6 pessoas, agora passou para 20 pessoas. Então, o próprio PPE, ele diz, bom, tem um aumento real de inscritos e selecionados, mas o nosso equipamento PPE é o mesmo. Eu diria que não é mais o mesmo, porque com o corte de verbas da educação, algumas verbas dos monitores do PPE foram extintas e, portanto, a tendência é que os nossos equipamentos também possam sofrer encolhimentos, né? Mediante isso, a gente, na nossa reunião, a gente começou a detectar quais eram as limitações da decisão 366 para elaborar um documento e propor tanto uma flexibilização do número de vagas, que não seja exatamente num crescimento vegetativo, mas também que seja condizente à capacidade da universidade de dar plena atenção para as pessoas que estão entrando. Ou seja, ninguém pode ficar abandonando a pessoa na habilidade do português, porque ela passar no CELPE-BRAS é a condição para o vínculo acadêmico. Então, a pessoa tem que ter realmente as aulas do português para o estrangeiro. Então, o PPE sugere uma maior periodicidade também do própria prova, já que o CELPE-BRAS também, num canetaço, quase foi extinto, não sei se foi de fato extinto pelo governo federal, ou seja, não se daria verbas para o programa de português para o estrangeiro fazer a prova para o Brasil inteiro, né, colocando em risco e deixando que não é 2 vezes por ano, e sim só 1 vez por ano. Então, isso aperta muito, porque 2 vezes por ano, se a pessoa não passou num, vai e faz o curso, a prova no outro e entra direitinho. Estava tudo azeitado, né? Mas aí, com a ideia de ter 1 vez só a prova do CELPE-BRAS, o PPE diz, bom, podemos propor para a universidade, para os conselhos da universidade, que a gente continue fazendo uma prova igual ao do CELPE-BRAS, mas num calendário próprio, independente, só para esse público interno. Então, existem algumas propostas que estão ali, que são para ajustar e manter esse programa em funcionamento em função dessa capacidade limitada de um programa de extensão da URGS dar conta de um programa de inclusão social da universidade, que é uma coisa muito mais potente. E tem também uma limitação que a gente pensa que pode ser transitória, mas de acomodar o número de vagas de fato ofertadas, porque a gente viu que as comissões de graduação são entusiastas dessa inclusão. Isso nos deixa muito contentes. Mas também a gente percebeu que algumas, como a física, né, gostariam muito de ter candidatos, mas não aparecem candidatos para suas vagas. Então, a gente acha que talvez não seja exatamente essa metodologia. Por quê? Porque parte dessa engenharia desse processo seletivo foi também inspirada no processo seletivo especial indígena. Só que, no processo especial de ingresso indígena, as lideranças indígenas escolhem os cursos. Então, e como na nossa decisão a oferta é voluntária, o protagonismo dos refugiados, seja como coletividades ou não, para manifestar quais os seus cursos de preferências, faz com que a gente gaste tempo com 35 cursos, quando só 7 interessariam. E a gente não tem essa comunicação tão facilitada e tão ágil. Então, tem muitas coisas sensíveis a serem tratadas e tem a ver com o fato do aprendizado que uma universidade faz quando ela está implementando um programa. Num balanço de perspectivas futuras, eu acho que a gente tem uma ideia de que o quanto as comissões de graduações se envolveram, foi uma ampliação em função disso, quanto a gente tem conclamado para que novos setores participem disso,
e já fica a propaganda aqui, porque nesse primeiro ano eu tive o acompanhamento de 2 bolsistas meus de iniciação científica, que agora eu tenho que renovar, que foi o Paulo Antunes Pinto Neto e a Laura Delameia Hahnemann, que eram pessoas que tentavam grudar nos estudantes refugiados para entender a sua vida, o que significava fazer a universidade com também o seu trabalho corriqueiro em Porto Alegre. Né? Então, essa escuta de como os estudantes estrangeiros podem serem fortalecidos na universidade também depende de a gente conseguir alcançar novos parceiros para a gente ter esse monitoramento fora de todos esses aprendizados institucionais que a gente tem reformatado para dar conta disso. Essa foi uma interação inicial de vários setores que foi ampliando. Né? E, então, a gente tem a expectativa que a gente continue nessa ampliação de aliados dentro dessa expertise que é trabalhar com perfis diferentes. Os desafios permanentes, eu acho que são os muros invisíveis. Né? Então, eu queria terminar minha fala aqui, que eu não sei quanto tempo eu estou falando, né? Mas, enfim, dando alguns recados que são recados para alunos que são estrangeiros. Eu tenho uma assessora maravilhosa, que é a Fanny Longa Romero, que é venezuelana, e que, um pouco pelas dificuldades que ela passa, como uma cara que fez mestrado no Brasil, doutorado no Brasil e graduação na Venezuela, e permanece no Brasil, ela tem me alertado que não só o ensino médio completo é uma coisa difícil, no caso do nosso ingresso para os refugiados na URGS, na graduação, mas que para pós-graduandos que estão entrando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul como refugiados, essa conta da graduação feita num outro país vai cobrar no futuro. No Brasil, e não na URGS, a gente tem uma arena de revalidação de diplomas. Aí, voltando a SASC e a SACEM, qual é a burocracia do Estado, que é o muro invisível, né? Apesar da universidade ser parte desse aparato de Estado, né? E que a gente está tentando transformar, há que lembrar que existe, para a revalidação de diplomas no ensino médio, 2 modalidades, uma tabela das secretarias que dizem respeito a quem fez estudos em países do Mercosul, a partir de 2004, e para outros que não são do Mercosul, que é o mais difícil, né? Ou seja, o estrangeiro ordinário, ou seja, qualquer um sem direitos. Né? Essa revalidação de diplomas, ela passa por um regramento e também, que eu deixo aí o portal consular do Itamaraty com as orientações, porque os diplomas de graduação e pós-graduação, os de pós-graduação, mestrado e doutorado, podem ser obtidos no Brasil. Mas na hora de, como refugiado, reconstruir sua vida no Brasil, conseguir um emprego no Brasil, alguém vai lhe cobrar o diploma de graduação obtido num país outro, a qual você não tem acesso a todo o detalhamento que é exigido, né? Ou seja, vocês imaginem que podem te exigir muitas coisas, entre elas o programa da disciplina de graduação. Você já é doutorando, faz mais de 10 anos, e alguém lembra que você tem uma vida passada na graduação e pede que você mostre o programa de disciplinas da graduação do país que você não tem mais vínculo e que o país não quer que você seja um migrante, não quer reconhecer que você saiu de lá. Então, você não vai ter acesso, porque o chefe de departamento daquela universidade lá não vai querer te dar esse papel. Então, essa fragilidade documental que é exigida aqui repercute no impedimento para a pessoa trabalhar plenamente, porque não tem a graduação feita no Brasil, reconhecida no Brasil. Ele pode ser doutor, pós-doutor, mas no momento que assumir qualquer cargo, geralmente universidade pública, lhe será cobrado o reconhecimento do diploma de graduação. O que tem acontecido é que, além desses documentos exigidos, existe uma plataforma chamada Carolina Bore. Isso não é da URGS, é do MEC. E a plataforma Carolina Bore, que é esse sistema que tem adesão de 3.000 universidades, temos a notícia de que, recentemente, ela flexibilizou o número de documentos que você tem que postar ali para conseguir o reconhecimento do seu diploma de graduação. Ela exigia uma espécie de memorial de por que você por que você não tem esses papéis todos, né? Mas por que você está fazendo essa revalidação, e a gente não sabe como ela vai se comportar com relação a pessoas que podem não ter a carteirinha de refugiado,
mas estão num país produtor de refugiados, né, e que você vive todos os impedimentos que os refugiados de hoje têm, apesar de você não ser um refugiado. Então, como a plataforma vai tratar esse tipo de fragilidade que acaba ecoando para todo mundo que é daquele país, mesmo que tenha saído de lá por outras razões que não o refúgio. Mas que, no Brasil, vai precisar revalidar, inclusive a graduação, para poder permanecer com um trabalho condizente à sua formação adquirida no Brasil, com o mestrado e doutorado. Então, tem umas coisas que só a burocracia pode tentar explicar para a gente. Por enquanto, eu queria parar por aqui, mas são várias as preocupações. Mas ressaltar, sim, que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem um corpo de técnicos, e eu tenho encontrado setores e parceiros muito competentes, capazes de detectar o problema e tentar mover essas peças para que esses muros invisíveis sejam... A gente vai encontrar sempre um outro, não, mas a gente precisa também de parceiros para encontrar mais rapidamente esses muros invisíveis e torná-los, então, possíveis de serem transpostos. Por isso, obrigado.